você começa a rodar uma campanha ali, seus anúncios começam a gastar e venda não aparece. Aí começa aquela preocupação já que a Meta ou o Google estão entregando para o público errado. Pode ser, você pode estar certo. E para resolver este problema de público errado, eu trouxe para você nesse vídeo aqui perguntas que eu vou te fazer e eu espero que você esteja aí com papel e uma caneta para conseguir anotar e respondê-las e ter no final desse vídeo um diagnóstico muito melhor do seu público e principalmente como chamar a atenção dele, hein? Bora? Antes de começar, eu tive uma ideia genial, gente. Eu tô em mudança ainda, como eu contei em vídeos anteriores, em quartas passadas pra vocês. E eu tive a ideia de de colocar caixas de jogos no meu fundo. Ó. Fica muito mais minha cara. War. Tem azul ali. Tem Mysterium ali também. E aí preenche um pouco o fundo também, né? Não fica a prateleira vazia aqui. Achei genial. Criativo da minha parte. Então vamos lá, eu vou ler aqui enquanto eu estiver olhando para baixo, então eu vou estar lendo para fazer a pergunta para você, porque eu quero que realmente, eu não vou te entregar o formulário, tá? Que eu tenho aqui na minha frente, não vou te entregar ele, e eu quero que você tenha aí um papel e a caneta e vai respondendo pra gente poder ir mais a fundo. Não vou começar com aquele papinho de nicho, subnicho, eu espero que você já tenha um pouco de noção que se você for um nutricionista e está falando para algumas pessoas, não um médico direto, está falando com o público geral. E aí aqui eu já vou direto no ponto de eu espero que você saiba a faixa etária predominante do seu público. Eu espero que você saiba se você está falando mais com homens ou mulheres. Eu espero que você saiba se o seu público é específico de uma cidade. Então, eu trabalho com a lei. Esses dias eu fiz uma chamada com um advogado. Ele, eu sei aqui em Manaus exatamente o que as pessoas XYZ desse emprego precisam fazer para ter tudo certinho. Beleza, então você fala com esse público específico, onde esse público vive, se é uma região mais urbana, se é mais rural, se é algo, uma metrópole, uma metrópole, não metrópolis, né? Veio o grego aqui, Aristóteles veio aqui, Platão veio na minha cabeça, perdão. Então, eu espero que vocês saibam isso, tá? O que eu espero e a maioria não vai saber responder isso, e aqui a gente começa essa nossa discussão. Renda. A renda do seu público é importante? A maioria das pessoas dizem que sim, que quer falar com gente que tem dinheiro. Mas tem algumas pessoas que conseguem falar com pessoas que não têm dinheiro e elas compram, né? Pensem nisso. O cara que vende um curso de como ganhar dinheiro e como sair da merda do negativo, ele vende. E essa pessoa compra. Essa pessoa compra porque acredita nele. Concorda comigo, né? Então, esse é o ponto. Você tem que fazer as pessoas entenderem você e comprarem de você. Você tem que convencer as pessoas. Esse é o ponto. Tá? Nível de escolaridade. Isso é bem importante. Porque você pode estar falando com pessoas de ensino superior apenas. Você pode estar falando com pessoas de ensino inferior, de não ter, sei lá, ali o ensino fundamental incompleto, né? Então, eu geralmente quando eu vou fazer essa divisão, eu divido em nível superior para cima e eu chamo de inferior, não porque é inferior, mas porque não tem a qualificação do superior ali, e não menosprezando as pessoas para baixo, mas só para conseguir dividir, que é mais ou menos onde tem uma linha divisória de quem consegue fazer a faculdade e de quem não consegue fazer faculdade, não vai fazer a carreira acadêmica de certa forma. Isso é um bom divisor de águas para a meta, tá? Em relação a anúncios também. Então, pense nisso, quem é seu público na maioria. Estado civil, é uma pessoa que é solteira, é uma pessoa que é casada, é uma pessoa que é divorciada, é uma pessoa que é viúva. Tudo isso você consegue fazer, né? De certa forma, ele tá namorando, como é que é isso? E profissão e ocupação. Se é algum nicho específico, você vai ter que tentar ir atrás dos interesses dessas pessoas. Então, anota também aí profissão e ocupação. Mais coisas para você anotar do que seu público é. Tá? Vai pro estilo de vida do seu público. Tá? Então, aqui a gente começa a entrar nas coisas
em que você tem que pensar, e se você não é criativo, você vai precisar de uma ajuda, tá? Você vai precisar de um amiguinho GPT aí, um amiguinho cloud, pergunta direto, sem nenhuma grande configuração, Gemini também, você pode fazer os primeiros pontos, entender, e pode perguntar mesmo, para você ter uma base, e depois você constrói em cima disso, aí se modifica, você vê se ele tá delirando ou não. Lembra que essas ferramentas de IA, elas querem te agradar, então não vai seguir elas 100%. Mas estilo de vida dessa pessoa, como esse teu público vive ali, quais são os hobbies que ele tem. Ele gosta de jogar tênis. Atividade de lazer que ele tem. Não, ele é viciado em jogos de tabuleiro. Ele gosta de consumir, hábito de consumo dele. Ele vai comer hambúrguer toda sexta-feira. Então, delirem um pouco nisso, em hábitos de consumo, o que ele gosta de consumir, quais lojas ele compra, de onde ele compra, porque isso pode se tornar interesses, tá? Parece ser maluco, Léo, eu vou botar lá interesses Zara e vai conseguir chegar na pessoa? Talvez sim, é um teste. O seu anúncio, ele filtra um pouco esse público e esse objetivo, por exemplo, esse interesse de Zara lá, talvez consiga chegar nesse teu público aí, tá? E não tô nem falando que tem que ser necessariamente alguma marca de roupa, tá? Mas só tô aqui fazendo correlações. Poderia ter falado Renner, poderia ter falado outra marca que apareça lá no gerenciador. Tá? Nesse primeiro momento a gente não se preocupa muito com o que tem no gerenciador. A gente se preocupa em conseguir definir o público. Porque se a gente não tem bem definido o público, o que você espera que a meta defina bem? Né? Vamos fazer nosso trabalho de casa. Pelo menos a gente define bem. A partir daí, depois a gente vai para dentro da meta. Você vai ver que vai ter muito mais clareza para ir para dentro da meta depois de todo esse formulário que eu estou fazendo aqui. Tá? O que essas pessoas gostam de fazer? Assistir. Elas leem, elas não leem. Elas gostam de ir no cinema, elas gostam de não ir no cinema, elas gostam de assistir série. Que tipo de série? Tá? Personalidade que essas pessoas seguem. E aí aqui eu já quero que você comece a pensar que, eu posso fazer anúncios de tela dividida. Se eu descubro que o meu público aqui, ele é viciado na Virgínia, na WePink. Não, meu público aqui, ele é viciado em autores de autoajuda. Aí você pode fazer um criativo de tela dividida com isso, puxando algum relativo pro seu produto, pro seu negócio. Tá? Valores. Então, o que é mais importante para eles? É a própria saúde deles? É a família deles? É o trabalho? Vou falar em sucesso aqui, mas esse sucesso é uma coisa muito específica, né? E ela é muito complexa de explicar, porque eu posso ter sucesso e eu posso considerar ter sucesso estar aposentado, por exemplo. Como eu posso ter sucesso, entender que o meu sucesso é trabalhar doidado. Como o meu sucesso também pode ser não trabalhar doidado e ganhar bem. Então o sucesso é relativo para cada pessoa. Então tome cuidado com isso. É uma pessoa de sucesso, tá? O que é sucesso para essa pessoa? Tudo que vocês veem em que é uma coisa muito ampla, se perguntem, tá? Mas eu vou dar um passo a mais aqui. O que é essa palavra relativa para essa pessoa? Tá? Saúde não é relativo. Saúde é se cuidar, então vai vir a parte médica, vai vir a parte de academia, vai vir a parte de se cuidar, de tomar água. Então tudo isso é saúde. Família. Família não é relativo também. Família, as pessoas estão próximas. Pode ser amigos. Não necessariamente é a família, né? É a família que a gente escolhe. Mas amigos também não é relativo. Trabalho. Geralmente não é relativo também. É o que a pessoa faz, é a ocupação dela. Sucesso. Sucesso ele é relativo. Tá? E aí você se pergunta um pouco mais para conseguir definir. Léo, o que isso vai me ajudar? Isso vai te ajudar a criar o público certo para informar para a meta. Tá? Repetindo isso, que isso é muito importante. Ao mesmo tempo em que você pode fazer criativo também baseado nisso. Tá? Personalidade. Então aí, características são predominantes nessa pessoa. Como ela vai se comunicar, o que ela vai valorizar em um produto ou serviço. Até mesmo para você ofertar certo, quando você vai falar no anúncio. Tá? Então, o que tem de característica predominante na personalidade dessa pessoa? Ela é insuportável. Brincadeira, os meus clientes não são, tá? Meus clientes são maravilhosos. Eles são simpáticos, eles são abertos, eles conversam e aqui eu tô falando a verdade. Eles querem conversar, eles querem ter mais essa troca. Pessoas que têm feedback, eles chegam pra mim, por exemplo, falando de outras agências que não
conseguiam conversar com eles, não conseguiam traduzir os resultados para eles. Isso é personalidade, né? Isso é uma coisa que a pessoa precisa e faz parte dela, essa comunicação, por exemplo. Ele é comunicativo, tá? Comportamentos de compra, vamos para esse ponto. Quais motivações que essa pessoa tem de compra? Quais problemas eles vão buscar resolver? Tá? O que leva eles a comprar? É a necessidade do produto? Não é necessidade de produto. Pode ser... E aí eu tô levantando perguntas aí para você poder responder no seu caderninho. Tá? Tô contando fielmente que você tá fazendo isso. Para conseguir levantar esses pontos no final e a gente chegar aí no seu caderno com, assim, direcionamento total do que a gente vai fazer ou não. Dores e necessidades. Quais são os maiores desafios e frustrações desse público? Então, o que ele não pode passar no dia a dia dele, o que ele não pode ver pela frente acontecendo no dia a dia dele, em que ele vai se frustrar. Chegou no final do dia, ele não fez aquilo, e aquilo frustra ele. Isso é muito importante. Ou talvez, qual é o maior desafio mesmo que ele tem? Olha, eu gostaria muito de fazer isso, mas eu procrastino para fazer. Quais são os maiores desejos desse público? Dificuldades também que essa persona ali, ela enfrenta no dia a dia. Tá, então, o que ele deseja? E aí, quando ele fala o que ele deseja, às vezes não é na profissão, né, gente? É o que ele deseja na vida dele. Se ele tivesse uma profissão do jeito que ele gostaria de levar, o que ele deseja? Ali, eu gostaria de desejar que daqui a 5 anos eu consiga ter o carro X, a casa X. Isso também diz bastante da pessoa. Também pode ir por esse lado. Ou se não, pelo outro lado de, eu gostaria de ter uma família, eu gostaria de ter X filhos, 10 filhos, entendeu? Qual é o desejo dessa pessoa? Meu Deus, imagina 10 filhos. Às vezes eu faço uns exemplos que eu fico... Eu não tenho TDAH, tá? Mas eu fico meio reflexivo, tipo... E pra voltar pra aula é difícil. Mas vamos lá. Falei de dificuldade também, então o que ele enfrenta ali não é a frustração, né? Mas também é uma maneira de que ele se bloqueia, ele não consegue fazer, mas ele não se frustra por aquilo. Ele só não consegue fazer mesmo porque ele tem a dificuldade ali no dia a dia. Frequência de compra. Então, talvez o seu produto, aí o seu serviço, ele pode estar comprando frequentemente algo semelhante ou até mesmo o mesmo serviço. Por exemplo, gestão de tráfego. Eu sei que provavelmente a pessoa que vai chegar para mim, ela tá comprando e trocando gestor de tráfego de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Eu tenho essa frequência. Porque as pessoas chegam para mim, eu cumpri o contrato lá com fulano, 3 meses, e aí eu não gostei porque ele não consegue me esclarecer o que acontece na conta, ele não consegue me dizer o que eu tenho que fazer, e aí ele só me cobra criativo, sem nenhum motivo. E aí a pessoa faz o quê? Ela me paga, ela fica os 3 meses de contrato que eu cobro dela e fica mais meses ainda depois. E eu continuo cobrando o criativo dela, muitas vezes só melhor do que como a empresa antes fazia, só que ela sabe o que ela está recebendo. E ela sabe por que ela está fazendo criativo. Ela tem o dado para ver para ela e dizer, você precisa fazer criativo por causa disto aqui. E aí fica claro para ela. É o meme do Bob Esponja. Eu fiz uma palestra no Subida ao Vivo uma vez, acho que era 4.000, 5.000 pessoas. E eu tinha a meta que eu tinha que colocar o meme do Bob Esponja pra mim mesmo. Eu coloquei o meme do Bob Esponja. Bem feliz. Frequência de compra, então eu falei, né? Objeções de compra. Então, quais são os fatores que impedem o público de comprar? E aí a gente vai levantar aqui, talvez foi o tempo. Muitas vezes a pessoa tem um tempo para ela fazer essa conversão, dependendo do ticket do seu produto. Ela precisa consumir mais coisas, ela precisa ter mais confiança. Ou não, é preço, ela está achando que o preço está muito caro. Se o preço está muito caro, você pode, eu falo para todos os clientes, você pode manter o preço. Só que a sensação para a pessoa que está vendo aquilo ali, de que está caro, você tem que mexer, então, no produto em si, na sua entrega. Ou como você está falando na entrega, entendeu? Para aí, sim, você ter um preço condizente ao que a pessoa pode e quer pagar. Muitas vezes a pessoa pode pagar. Você acha que ela não tem dinheiro, mas ela pode pagar. Só que ela não paga. Porque essa oferta não está claro o suficiente o que ela resolve, não está atrativo o suficiente para ele tomar esse poder de decisão ali. Tá? Esse é o processo de decisão
né, do que ela vai ter de objeção de sua compra ou não, envolve muitas vezes ela pesquisar concorrentes, buscar outras indicações de quem ela fala e comparar preço. Ela faz isso? Você acha que seu público faz isso? E se ele faz, aonde ele compara? Com quem ele está falando? E muitas vezes a pessoa que compra de você não é ela que tem o dinheiro. E aí você tem que pensar nesse processo também. Como convencer, como ajudar aquela pessoa a convencer quem tem o dinheiro de dar o dinheiro para ela. Então tu tem que dar um argumento de compra para a pessoa muito boa, que ela consiga convencer a pessoa que vai dar dinheiro para ela. Exemplo, curso de Enem. Se eu tenho 15, 14 anos, é bem provável que eu não tenha dinheiro, não esteja empregado e não consiga pagar por um curso mais caro, sei lá, de 5 mil reais. E aí eu preciso convencer meus pais a pagarem para mim. Exemplo aqui, os meus responsáveis. E aí, nesse ponto, entra esse processo de decisão. Tá? Então aí eu vou comparar preços também. Eu vou procurar indicações dos meus colegas de quem eles vão fazer, onde é que eles vão fazer o preparatório de Enem deles. E na hora de comprar, eu vou ter que pedir dinheiro. E eu vou ter que dar argumento pro meu pai, ou pra minha mãe, ou pro meu responsável de por que eu vou comprar este curso desta pessoa. Então vocês têm que pensar nesse processo de decisão também. A gente olha assim, é só rodar uma campanha, um anúncio, um público ali. Não é só isso, a gente tem tudo isso aqui por trás, tá? Mas já passamos da metade, tá? Consumo de conteúdo. Então essa pessoa prefere consumir conteúdo aonde você acredita? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Onde ele prefere. Você vai precisar aparecer um pouco mais nisso também. Mas isso te dá um direcionamento. LinkedIn, né? Te dá um direcionamento onde anunciar também. Tipo de conteúdo. Vocês preferem algo mais longo, mais curto, mais leitura, mais vídeo, infográfico? Isso te ajuda a definir muitas vezes o tipo do seu criativo. Tá? A maioria das vezes você vai para vídeo, mas aí também você vai entender se vai ser um vídeo mais curto ou mais longo. 2 minutos ou 30 segundos. Eu já levantei aqui um pouco de influenciadores que vão inspirar ali referências para esse seu público aí que você vai vender. Mas repito aqui, objetivos e aspirações. Então, desejos e metas. Quais são os maiores sonhos, desejos e metas que eles querem alcançar? Tá? Repetindo um pouco também aqui para vocês só terem isso bem forte e entender principalmente quais são os resultados que essa pessoa espera alcançar. Tá? Se ela vai chegar nesses sonhos, nesses desejos, nessas metas. Tá? Em quanto tempo ela deseja alcançar isso? E aí você vai para um nicho de inglês. Pô, eu gostaria de aprender a falar inglês em 1 hora, se fosse possível. Mas você sabe que não é. Mas talvez você consiga acelerar muito em 6 meses ou em 1 ano. Opa, temos aqui um caminho. Tá? E aí é sobre acelerar, não é sobre prometer ser fluente. Se você conseguir ter dados de mercado, de concorrência, ir atrás disso, de tendência, o que está sendo muito falado, o que está sendo muito visto na internet, perfeito, e é um bom caminho também para você conseguir aí mostrar o direcionamento desse público. E o comportamento, por fim aqui, o último ponto para te perguntar, é muito o comportamento do pós-compra de quem já comprou de você. Então se você já rodou e alguém já comprou, entender se essas pessoas são fiéis ou não a você. Se elas são fiéis a outras marcas, e por que elas são fiéis a essas outras marcas? Muitas vezes as pessoas só gostam de experimentar coisas novas mesmo, e tá tudo bem. E aí consome de vários. Desde que ela esteja consumindo de você, beleza. Entender esse padrão de fidelidade desse seu público, se ele existe ou não. E como incentivar isso é bem importante. Como essas pessoas preferem ser atendidas e acompanhadas após a compra, então sei lá, vai ser pelo WhatsApp, isso vai ser pelo e-mail. Como você acha que ela é melhor? Você já perguntou isso pra ela alguma vez? Já conversou com algum cliente mais próximo seu entender como ele prefere esse atendimento? Eles gostam de compartilhar feedback? Se sim, tomara que você esteja nesse mercado de feedbacks, porque é maravilhoso, tá? Isso valoriza muito o seu produto. E estratégia de comunicação no fim, quais são as melhores abordagens, tom de voz, né? Então como é que você fala as coisas, e conteúdos para falar diretamente com esse seu público. Tudo isso que eu falei até agora forma para você um direcionamento para você poder produzir criativos baseado nisso que você escreveu aí
Isso também gera insumo para você produzir aí os seus públicos de interesses, por exemplo, e deixar a meta um pouco mais alinhada. A gente sabe de toda a atualização da meta em relação à advantage, há cortes de públicos que vão cada vez mais sumindo. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas eu não te aconselho a deixar de testar aquilo que ainda funciona, porque os interesses e os semelhantes ainda funcionam. Show? Eu espero que você consiga aí juntar um pouco mais de todas essas informações, puxar para esses lados de público e para criativos, de como fazer isso. Lembrando que eu vou deixar aqui uma aula que a gente teve sobre criativos, então se você ainda não sabe gravar criativos, confira essa aula. É muito importante, principalmente que você veja os links que tem na descrição dessa aula. Conto com você aqui na próxima quarta, meio-dia, para a nossa próxima aula. Não sei se vai ser ao vivo, vai ser gravado. Vai depender muito dessa transformação aqui das costas, se a gente vai estar em outro lugar ou não. A gente ainda está um pouco incerto de quando a gente vai sair daqui. Acredito que vai dar tudo certo e eu consiga voltar a fazer live em breves. Curte esse vídeo se você gostou daqui, me comente aí o que você acha que posso ter esquecido e que é importante quando você vai fazer um anúncio ou quando você vai definir um público para ter mais clareza do que vai ser feito. E além disso, se inscreve obviamente no canal, sem esquecer de mostrar esse canal para quem precisa fazer anúncio, quem precisa fazer tráfego e ter mais pessoas consumindo seus produtos. Show? Até a próxima, valeu!